Que os irmãos possam me ajudar em nome de Jesus, é o 305. Soldados somos de Jesus e campeando bem da luz nos exércitos de Deus. Batalhamos pelos céus, cantando vamos combater. Ouve o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, onde recebê-lo és como galardão. Levar escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas por essas temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões do céu, a vitória vem de Deus. A garganta tá ajuda aí, irmãos. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, vão de recebê-lo és como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. Ou não vencendo avançar e nos a Jesus cantar e da salvação vai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, onde recebê-lo és como galardão. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Aquele irmão que trouxe a sua oferta, o serviço, a gente vai dar uma palavra aqui. Enquanto a gente deu uma palavra, os irmãos que trouxeram, pode vir até a frente.
Deus, aleluia. Eu quero ler com os irmãos aqui em Atos capítulo 5, que diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com sua filha, sua mulher, vendeu sua propriedade e reteve parte do preço, sabendo o também sua mulher, o levando uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Diz então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da realidade? Guardando não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Nós conhecemos essa palavra, né, irmãos? No qual um certo varão chamado Ananias vendeu a sua heredade, a sua propriedade, e achou que ele podia enganar uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Ele achou que ele podia enganar o próprio Deus, porque o próprio Deus estava sobre aquele lugar. Veja só o perigo da gente querer enganar a Deus. E eu, quando eu digo que Deus é misericordioso, pastor, é porque as misericórdias do Senhor são eternas. Deus deu uma chance à mulher dele de falar a verdade, e ela também mentiu. Ela também escondeu a verdade. Só que ele se esqueceu que ele não tinha mentido para o pastor, né? O pastor da igreja era Pedro. Ele mentiu para Pedro. Ele mentiu para o Espírito Santo de Deus. E quando uma igreja está cheia do poder do Espírito Santo, Deus revela a nossa mentira. Aleluia. E Ananias, conhecemos a história, sabemos que foi. Aí Deus falou: vou dar uma chance para a tua esposa. A esposa chegou e confirmou a mentira. Por isso que a palavra de Deus ainda ficarão de fora os grandes, os feiticeiros, os idólatras, os prostitutos, os homicidas, os afeminados, né? E todo aquele que ama e pratica a mentira. Aqui, o homem praticou a mentira e a mulher amou a mentira. Morreu os dois. Então nós temos que prestar bem atenção na palavra de Deus, que ela nos aplica. Nós não podemos concordar com a mentira, irmãos, seja ela de tamanho for. Se nós descobrirmos que é mentira, pode ser nosso pai, nossa mãe, nossa irmã, o nosso pastor. Graças a Deus nós temos o pastor pensa, né? Mas se esse pastor mentir, nós não podemos nos comprometer com a mentira dele. Porque o mesmo peso que vem sobre quem mente, vem sobre quem omite. É a mesma coisa. Então todo aquele que ama e pratica a mentira não herdará o reino dos céus. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço pela oportunidade de ouvir esse culto e apresento o pastor aí que vai estar trazendo a palavra, e as palmas glorificam o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Cumprimentos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha, né, irmãos? Poder glorificar Jesus nesse dia maravilhoso, contar bênçãos, né, irmãos? Só de nós estarmos aqui já é uma bênção, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, tem um material aqui que nós imprimimos e nós estamos entregando para os irmãos da igreja, tá? Esse aqui é do nosso irmão presbítero, tá? São cartas mentais, por favor, você entrega para o nosso irmão aqui, tá? São cartas mentais, irmãos, das cartas paulinas, amém? São os desenhos explicando as cartas, quando elas foram escritas, para quem Paulo escreveu as cartas, tá, irmãos? É um material que Deus nos entregou e para ajudar a facilitar os irmãos ter mais entendimento. É tudo da Bíblia, tá, irmão? Tudo da palavra de Deus. Nós já entregamos para a irmã Cleide, né, irmã Cleide? Estamos entregando para cada família da igreja, amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus quiser, né, irmãos? Em breve nós vamos ter uma impressora aqui e nós vamos poder estar imprimindo estes materiais, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Irmãos, não se esqueça, terça-feira, culto de ensino da palavra de Deus. Deus tem falado tremendamente aqui nas terça-feiras, amém? Glória a Deus. Terça-feira o pastor Celso não poderá estar aqui porque ele está no emprego, irmãos.
mas eu estarei aqui ministrando a aula. Amém. Glória a Deus. E em janeiro nós já vamos começar um novo material, uma igreja avivada. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Aqui é um local onde nós viemos adorar e glorificar Jesus. Não por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Sei que a chuva, irmão, atrapalhou os irmãozinhos não poder vir, mas Deus aprova que nós estivéssemos aqui. E nós vamos fazer a nossa adoração a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Como disse o presbítero, né, irmãos? Que seja 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 de Reis. 2 de Reis, capítulo de número 5. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículo de número 14. 2 de Reis, capítulo 5, versículo 14. Vai falar a história, irmãos, de um homem chamado Naamã. A história de Naamã, onde diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Amém, meus irmãos? Amém. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino purificado. Aleluia. Amém. E ficou purificado. Glória a Deus, meus Amém. queridos amados irmãos. Podemos assentar aquelas palmas que glorificam Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso. Porque, meus queridos amados irmãos, todas as vezes, irmãos, que nós nos reunimos para adorar a Deus, Deus tem uma palavra para nós. Glória a Deus. Deus não nos deixa voltar de mãos vazias para casa. Nós lemos, irmãos, aqui no livro do profeta Samuel escreveu uma carta, que é um livro dos reis, que vai dizer no capítulo de número 5 a história de Naamã. O Senhor Jesus falou de Naamã. Jesus testificou que essa história é verdadeira. O Senhor Jesus diz assim, havia muitos leprosos em Israel, e havia muitas viúvas passando fome, mas foi de um estrangeiro que Deus usou da bondade. Olha aí, meus queridos amados irmãos, muitas das vezes, irmão, nós questionamos, ou as pessoas nos questionam sobre a palavra de Deus, nos questionam se o que está na Bíblia realmente aconteceu, ou foram ali histórias que foram contando. Nós sabemos da história de Noé, mas Jesus diz assim, assim como foi nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. O que quer dizer, irmãos? Que a história de Noé também é uma história real e verídica. Irmãos, as pessoas nos questionam sobre Jonas, mas o nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, como o profeta Jonas teve 3 dias no ventre da baleia, assim é necessário que o Filho do Homem morra e 3 dias depois venha ressuscitar. Quer dizer o quê? Jesus testificou que a história de Jonas também é verdadeira. Mas pastor, por que você está falando isso? Nós não temos dúvida. Não, nós não temos dúvida. Mas muitas das vezes, como o amado aqui falou, o inimigo ou a inimiga, né, irmãos? Como ele disse, lança palavras que podem querer te confundir. Deus. Mas se você sabe que Jesus falou, é verdade. E Jesus conta a história de Naamã. E no versículo 1 diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. Aleluia, glória a Deus.
Nós vemos, irmãos, que a Bíblia testifica que através de Naamã, que era um chefe, um general poderoso, Deus deu um livramento para muitos povos. Porque, irmãos, muitas das vezes Deus vai usar até o ímpio para trabalhar pela obra de Deus. Aleluia. Até o ímpio. Muitas das vezes, irmãos, Deus usa um ímpio para abençoar a sua vida. E você não entende. Mas pastor, o que é ímpio? A Bíblia chama de ímpio aqueles que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador, irmãos. Amém? Nós também éramos ímpios. Hoje nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória a E a Bíblia Deus. vai dizer que Naamã era um chefe poderoso que venceu muitas batalhas, porém era leproso. Irmãos, imagine Naamã com seus uniformes de generais, ali, irmãos, as suas divisas militares, a sua armadura, a sua espada, diante das tropas, conquistando nações. Mas quando Naamã chegava na sua casa, que ele começava a tirar aquela roupa, que ele começava a se despir, tirar ali aquilo que te dava autoridade, por debaixo daquela roupa mostrava quem realmente era Naamã. Muitas das vezes, irmão, você olha para uma pessoa e você a julga e você faz um conceito dela, mas não sabe o que se passa por debaixo dela. A Bíblia não diz que Naamã era pecador, a Bíblia diz que Naamã era leproso. Deus. Hoje, irmãos, há uma confusão nos nossos dias de que se você tem uma enfermidade, uma doença, é porque você está em pecado. Isso é um conceito errado, meus irmãos. Olha o que o Senhor Jesus diz ali para aquele cego, para aquele homem que era paralítico que estava no tanque de Betesda. Quando Jesus curou ele, depois encontrou ele no templo, Jesus disse: ó, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ali aquele homem estava naquela situação porque ele tinha cometido um pecado, e por causa do pecado dele ele ficou paralítico. Mas agora Jesus o curou e disse: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus está nos alertando. Nós saímos do mundo, nós éramos pecadores. Como o amado disse, nós gostávamos da garrafinha, da latinha, e nós nos alegrávamos. Mas Jesus nos tirou daquele mundo. Agora nós temos que vigiar para não voltar mais a ser alcoólatra, irmãos. Amém? Pastor, o que tem a ver? Porque muitas das vezes, irmãos, que nem eu era alcoólatra, Jesus me libertou. Muitas vezes Jesus me libertou até da morte. Então, meus queridos amados irmãos, nós vemos que Naamã era um homem leproso, mas ele era um homem usado por Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que a Síria tinha levado cativo a nação de Israel, alguns da nação de Israel. E ali ele levou também uma menina cativa. A menina foi levada de Israel para a Síria e se tornara escrava e estava trabalhando na casa de Naamã. Uma menina israelita, nascida no povo de Deus, Glória a Deus. com as promessas de Deus, mas algo aconteceu ali pela desobediência do povo de Israel. Deus pegou aquele povo, mandou lá a Síria e destruiu aquele povo e levou cativo alguns para a Síria. E levou aquela menina. Aquela menina trabalhava na casa de Naamã. Ela era cativa. Mas ela se condoeu com a dor do seu Senhor. Ela não precisava se doer por ele. Na verdade, irmãos, se nós formos conjecturar, ela poderia, ou ela até acharia que tinha direito de desejar a morte logo dos seus captores. Mas ela se condoeu. Ela não precisava falar assim para Naamã, como a Bíblia vai dizer: se o meu Senhor estivesse em Samaria, lá há um homem de Deus, um profeta, que poderia curar o Senhor, meu patrão. Ela não precisava disso. Glórias a Deus. Às vezes, irmão, nós estamos trabalhando num local com certas pessoas e as pessoas nos perseguem, as pessoas fazem mal para a gente, as pessoas querem nos destruir. Em vez de ali nós pregarmos o Evangelho quando tiver uma oportunidade, nós desejamos que a pessoa venha se dar mal. Mas não é isso que Jesus nos ensinou.
Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. E ali, meus queridos, Naamã chega no rei da Síria e conta a história para ele. E o rei da Síria escreve uma carta endereçada ao rei de Israel. Estou direcionando Naamã, meu general. Quando ele chegar aí, você cura ele. E Naamã, meus queridos, amados irmãos, sai da Síria e vai para a cidade de Samaria, que era a capital de Israel, porque o reino estava dividido. Quando ele chega lá, irmãos, ele se apresenta para o rei de Samaria. E o rei de Samaria rasga sua roupa e diz: ele está querendo caçar um pretexto para guerrear contra nós. Mas o que a menina disse para Naamã? Às vezes, irmãos, nós recebemos uma palavra de Deus, às vezes nós recebemos uma profecia, que Deus diz: olha, vai acontecer na sua vida, Deus vai prosperar, Deus vai te abençoar, e muitas das vezes, irmãos, nós vamos no local errado atrás da resposta, porque a menina diz que havia um profeta em Samaria, não um rei. Aleluia. Não havia um rei que curava mediante a autoridade de Deus, mas havia um profeta. E ali, meus queridos amados irmãos, a notícia chega no profeta Eliseu. E o profeta Eliseu vai lá e diz assim para ele: vai lá e avisa para Naamã, para ele vir até aqui. E Naamã se desloca da Samaria e vai até a casa de Eliseu. Quando Naamã chega lá, meus queridos amados irmãos, Eliseu nem sai para fora. Eliseu nem sai para fora. E Eliseu manda uma notícia através do seu servo Geazi: vai e diga para Naamã, para ele ir no Jordão e dar 7 mergulhos. Aleluia. Glória a Deus. Naamã se desespera. Você já se desesperou, irmãos, com algo que Deus prometeu e por algum motivo ou outro não aconteceu da forma que você queria e você desesperou? Naamã se revolta e diz: olha, eu cheguei aqui, eu vim de tão longe, 500 quilômetros, eu achei que eu iria chegar aqui, ele iria sair para fora, invocar o nome do Deus de Israel e eu seria curado. Tá, meus irmãos, ainda nos nossos dias, irmãos, quantos de nós queremos as bênçãos de Deus sem ter sacrifício? É, Deus. Quantos de nós queremos, irmão, receber uma bandeja de bênção, mas não ter nenhum sacrifício? Nenhum sacrifício. E Naamã se revolta. Naamã olha para os seus empregados e diz: como assim me mergulhar nesse rio Jordão, nesse rio sujo, nesse rio cheio de lama? Ele não poderia ter me mandado ir mergulhar no rio da Síria, pois os rios da Síria, Arbão e Farbão, são melhores do que este rio. Aleluia, irmãos. Sabe o que Naamã não queria? Sabe o que Naamã não queria fazer perto das pessoas? Naamã não queria se despojar perto dos outros. Naamã tinha vergonha, irmãos, de tirar as suas armaduras, tirar as sua espada, o seu colete, tirar as suas divisas no meio das pessoas e por debaixo daquela linda armadura de vencedor, realmente as pessoas verem quem era Naamã. Você não precisa ter medo do que as pessoas pensam ou dizem de você. Aleluia. O que importa é aquilo que Jesus diz de você. Glória a Deus. Não importa o que as pessoas estão falando de mim, o que importa é que Jesus disse de mim. Não importa o que as pessoas falem de você, Jesus diz para você: Aleluia. crê em mim. Bastamente você crê em mim, você será salvo. Aleluia. Louvado seja Deus. Naamã não estava preocupado com o rio. Naamã estava preocupado com a sua posição. Naamã estava se preocupado com o seu status social.
E Naamã quer voltar para a Síria. Porque muitas das vezes, irmãos, é melhor continuar sofrendo. É melhor continuar, irmãos, com uma enfermidade espiritual, uma enfermidade na carne, do que sacrificar. Se um homem de Deus chegar em você e dizer: olha, faça uma campanha de 7 dias de oração na madrugada para você curar. Aleluia. Por que não fazer? Aleluia. É por crer, não é por fazer, não é por você crer e você obedecer, como o nosso irmão louvou aqui no começo, irmão. Você receberá o seu milagre. Glória a Deus. Todos nós queremos, irmão. Nós estamos vivendo na época do imediatismo. Meu amor, vamos almoçar ou vamos jantar. Na onde nós vamos? Vamos lá naquele restaurante. Não, naquele demora muito. Vamos chegar lá, a comida já esteja pronta no prato. Hoje as pessoas não têm mais tempo nem de esperar. Com certeza a nossa mãe está trabalhando no Uber. Com certeza, muitas das vezes alguém já chamou e falou para ela: a senhora vai demorar? Não vai demorar não, né? Se a senhora for demorar, eu já quero. As pessoas não querem mais esperar. Sabe o que é isso, irmãos? Ansiedade crônica. Deus disse para Abraão que ele iria ser pai de uma grande nação. Abraão teve que esperar quantos anos para poder ter a sua bênção? E se Deus disser para você hoje que Ele vai prosperar, vai te abençoar, nós vamos achar que é para amanhã, ou é para ontem. Mas os tempos de Deus na minha vida e na sua vida não é o nosso tempo. Aleluia, nós cremos. Meus queridos amados irmãos, Naamã quer voltar. Poxa, já estava ali tão pertinho. E os seus empregados chegam para ele e dizem assim: aleluia. No versículo 3: então chegaram a ele os seus servos e lhe disseram, aleluia, irmãos, quando eu leio isso aqui, meu coração transborda. Irmãos, quando eu leio isso aqui, todas as vezes que eu leio o Antigo Testamento, que eu passo por este versículo, meu coração dilacera de alegria. O que quer dizer uma palavra servo? Quando a Bíblia chama alguém de servo, o que ela está dizendo? Que a pessoa é um escravo. É a palavra do grego doulos, que quer dizer escravo. Então desceu, aleluia, então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe disseram, aleluia, meu pai. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, só que essa palavra, meu pai, que meu coração dilacera de alegria. Eles eram servos de Naamã. Eles eram empregados de Naamã. Mas olha o trato de um empregado para um patrão. Meu pai. Meu pai. Nós temos um pai. Nosso pai se chama Senhor Jeová Todo-Poderoso. Glória a Deus. Nós não temos que ter medo de chegar ao nosso pai. Nós não temos que ter vergonha de pedir para o nosso papai. Aleluia. Quem nos apresentou Deus como Pai foi o seu unigênito Filho, o Senhor Jesus. Ele diz para mim, diz para você: quando orares, orai assim: Pai nosso, aleluia, irmão. Glória a Deus. Pai nosso. Ele não é o seu padrasto. Aleluia. Ele é o seu pai. E ele diz: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura o Senhor não faria, quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Glória a teu nome, Senhor. Eu lembro que no começo do ano, alguns meses atrás, a nossa irmã Divina, né, nossa irmã, entrou numa campanha de oração para trazer os filhos delas que estão na França. Vai chegar,
Aleluia. Glória a Deus. Nem quer se alegrar. Deus já comprou as passagens, irmão. Glória a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É crer naquilo que não está vendo, mas crer naquilo que Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas Jesus, para nós é difícil, mas para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Irmãos, muitas das vezes, irmãos, Deus maravilhoso. nós fazemos coisas e dão errado e depois nós queremos explorar por Deus. Mas antes nós deveríamos ter consultado a Deus. Quando Deus falou dessa igreja, irmãos, há um ano atrás, antes de abrir, eu fui para um monte fazer uma campanha de oração no monte. Santo. Eu estava de férias, foi eu e a minha esposa. Nós saímos do culto e de lá do culto nós íamos para o monte orar. E lá no monte eu vi essa igreja. Eu vi essa igreja repleta de pessoas. Eu via vocês lá no monte. Lembra que eu te falei? Eu falei, olha, eu estou vendo aquela igreja, ainda não estava nem coberto, repleta de pessoas. Eu só não consigo ver os rostos, mas eu vejo as pessoas. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus não vai pedir nada de difícil para mim e para você. Glória. Deus não vai pedir nada que é impossível para mim e para você fazer. Olha o que a Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 15, no versículo 14, diz assim, ó: se vocês fizerem, vocês serão os meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Aleluia. Vocês serão os Glória a meus Deus. amigos, Santo Deus. se vocês fizerem o que eu vos mando. Não tem alegria maior do que ter Deus como Pai e o Senhor Jesus como amigo. Aleluia. Meus queridos amados irmãos, olha o que Jesus nos disse para fazer. Ali, meus queridos amados irmãos, Mateus 24, 42, Jesus diz assim, ó: vigiai e orai. Quando é para vigiar, é para ficar alerta, é para ficar atento. Não é para tosquenejar. O guarda de Israel ele não tosqueneja. Aleluia. A nossa irmã está trabalhando de motorista, o nosso irmão trabalha de motorista. Nós temos outro irmão ali que trabalha de motorista. Não vigia não o trânsito para vocês verem. Não é verdade? Não vigia não. Por mais que vocês andem correto, se você não vigiar o próximo do lobo que está vendo, Jesus diz, quando Jesus diz vigiar, é para trabalhar, é para ficar alerta, não é para ficar parado na torre. Vigiar não é ficar parado. E orar. Jesus diz ali em João 13:34: amai uns aos outros como eu vos amei, porque se vocês amarem uns aos outros, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Olha as coisas que Jesus manda nos fazer. Olha o que o profeta disse para Naamã: vai e te lava 7 vezes no Jordão e você ficará purificado. O que eu quero trazer nessa mensagem? Que Deus não vai pedir nada de difícil para mim e para você. Glória ao nome do Senhor. Gálatas 5:22 vai dizer assim: esposas, sejam obedientes aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Quando Jesus diz para o casal se amar, Jesus está querendo o seu mal ou o seu bem? Jesus está querendo o seu bem. No começo do ano eu estava trabalhando para um homem e ele estava ali agoniado porque ele precisava terminar a casa dele, porque ele precisava sair do aluguel para poder parar de pagar aluguel. Ele estava pagando o terreno e construindo a casa. E eu dei muito conselho para ele. Ele veio na igreja com a esposa dele. E ali, meus queridos, depois eles se desanimaram, voltaram para o mundo. Eu falei: vamos unir com Deus, vamos batizar. Você já está de
idade, a sua esposa está de idade, vocês têm um filho que é deficiente, para Deus fortalecer o casamento de vocês. Essa semana chegou uma notícia triste. Se separou da mulher. A mulher está morando na casa e ele está rodado. Amanhã eu vou entrar em contato com ele. Porque, meus queridos amados irmãos, não vigiou. Se tivesse obedecido o que Jesus diz, amar a sua esposa e a esposa ser obediente ao marido, eles não teriam se separado, porque Jesus não queria o mal deles. Veja, meus queridos amados irmãos, meu pai, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, o senhor não faria, mas ele só te pediu para o senhor ir no rio e mergulhar, e o senhor vai ficar purificado. E no capítulo 14 nós vemos, irmãos, então desceu e mergulhou no Rio Jordão 7 vezes. Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como carne de um menino e ficou purificado. Glória a Deus. Conforme a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando a Bíblia diz conforme a palavra do homem de Deus, o Senhor Jesus Cristo diz assim para nós: quem ouve as minhas palavras e pratica, compará-lo-ei com um homem prudente, que cavou, fez o alicerce, fez o fundamento, depois ele construiu a sua casa. Veio chuva, veio vento, veio tempestade, bateu contra aquela casa e ela permaneceu em pé. Aleluia. Deus. Aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam, compará-lo-ei como um homem tolo e incessado, que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, o vento e a tempestade, deu contra aquela casa e a derrubou. Se nós não somente viermos à igreja, louvarmos, termos oportunidade, ouvir a palavra de Deus, e quando nós sairmos daquela porta para fora, nós não colocarmos nada em prática, Jesus nos compara com pessoas todas. Nós temos que praticar. Tudo que nós ouvimos, que nós aprendemos, seja quem estiver pregando ou ministrando a palavra de Deus, Louvado nós seja temos Deus. que puxar para a nossa vida e colocar em prática. Aleluias. Não matar, não roubar, não furtar, não mentir, honra teu pai e a tua mãe para que sejam multiplicados os teus dias na terra. São tudo, irmãos, mandamentos e leis para nos proteger, não para nos punir. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Santo, santo. 7 vezes, irmãos. O que significa esses 7 mergulhos, meus queridos amados irmãos? O primeiro mergulho que Naamã deu, ele teve que se despir do seu poder. Naamã teve que se despir do seu estado. Naamã teve que tirar a sua posição de general. Naamã teve que ficar nu como todos os homens iguais. Ali, meus queridos amados irmãos, ele teve que se despir do seu orgulho, da sua arrogância. O Senhor Jesus diz em Mateus 11:29: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Aprendei de mim, Deus maravilhoso. que sou manso e humilde de coração. Deus santo, Deus Manso, manso. Glória a teu nome. Mansidão é um dos 9 frutos do Espírito Santo de Deus. Não são 9 frutos, é um fruto só, mas que se divide em 9, e um deles é mansidão. Você conhece quando o crente não tem o fruto do Espírito Santo, quando ele não é uma pessoa mansa. Tudo ele revolta, tudo ele quer briga, tudo ele quer ir para a revanche. Você vê que ele ainda é um menino na fé. Aleluia, é verdade, Deus. Irmãos, tem pastor que ainda não tem mansidão.
tem pregadores, tem bispo, tem apóstolo. Não pode comentar nada lá na publicação dele, que ele já começa a detonar. Mansidão, aprendei de Jesus, que sou manso e humilde de coração. Naamã dá o primeiro mergulho, ele tirou todo o seu orgulho, toda a sua posição, e Naamã dá o primeiro mergulho. E Naamã volta novamente da mesma forma. E agora, meus queridos amados irmãos, o segundo mergulho. Naamã se despiu do seu orgulho. A Bíblia vai dizer que quem assim se exalta será humilhado, mas os humilhados serão exaltados. É, Deus maravilhoso, Senhor. Hoje, irmãos, nós não temos que querer ser melhor do que as pessoas. Uma coisa eu aprendi no ministério e aprendi cedo. Quanto mais Deus te levantar no ministério, mais você vai descer como pessoa. Quanto mais Deus te levantar, é diácono, é presbítero, depois é evangelista, depois é pastor, irmão. Quanto mais Deus te subir, mais você vai ter que descer humildemente. Aleluias. Glorifica no Senhor nessa noite, Deus. Irmãos, vai ter honra, glória, quando Jesus nos retribuir. Porque aqui nós somos chamados para trabalhar. Aleluias. Nós não fomos chamados para mandar. Nós somos chamados para servir. Tem a escala ali de abrir culto. Tem a escala de pregar. Se acontecer alguma catástrofe, algum imprevisto, quem está aqui tem que estar preparado para abrir culto ou para pregar. Aleluia, Para Deus. servir. Hoje outra pessoa ia abrir o culto, mas passou problemas de cólica renais. E o presbítero perguntou: quem vai abrir o culto? Olha, ia abrir, tal irmão, mas não pode vir. Eu abro. Coloquei lá no livro, lá no grupo: vamos orar pela irmã Jusceli, que está em tratamento de câncer e subiu para a UTI. Nós precisamos orar pela nossa irmã. É, Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Jesus, criança, é apresentado ali no templo, havia ali uma profetisa Ana, de 84 anos, que servia a Deus com jejum e oração. É, Senhor. Se você orar pelo irmão ou pelo outro, você já está servindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Naamã vai dar o terceiro mergulho. O terceiro mergulho vai representar a conversão. Não é da minha forma, e não é mas é da forma de Deus. Convertido a Cristo, aceitar Jesus, erguido a mão e continuar na igreja, servindo a Deus da minha forma, não é da minha forma, é da forma de Deus. Não é o que eu quero, é o que a Bíblia manda eu dizer, fazer. Através do apóstolo Paulo, não deixar de congregar, como muitos têm feito. Congregar, irmãos, você precisa vir congregar. Vem aos domingos, você não pode vir durante a semana, mas precisa. Meu irmão para vir para a igreja, já estava subindo. Não, pastor, eu estou em casa fazendo a campanha do Salmo 91. Falei, irmão, é bom fazer a campanha, mas você precisa vir na igreja. Você precisa sacrificar o seu corpo, sair do comodismo, sair do conforto, colocar o seu corpo para andar e vir até a igreja. O que está acontecendo? Por que resolve esse problema? Não é da minha forma, irmãos, não é do seu jeito, é do jeito que Jesus nos mandou. Às vezes dói fazer a obra de Deus, é triste. Se você ainda faz o que você quer fazer, porque você ainda não morreu para a obra de Deus. E o quarto mergulho? O que vai representar o quarto mergulho? Isso é forte, irmãos. São 7 mergulhos. Primeiro, segundo, terceiro. E o quarto? A impaciência. Quantas pessoas saem do caminho de Deus porque
Deus na vida dele. A Bíblia diz, irmãos, 1 de Pedro, no capítulo 5, que diz assim na segunda de Pedro, que um dia para Deus é como 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não está preocupado, irmãos, que tempo vai cumprir as promessas dele na sua vida. Deus quer saber se no tempo, desde o momento que Deus prometeu para você, até o dia que vai cumprir, se você vai continuar da mesma forma, crendo no que ele falou. Louvado seja Deus. Deus falou para Abraão: Abraão, vou te dar um filho. Abraão creu. E Abraão continuou o seu caminho. Entre a promessa e até a chegada da bênção que era Isaac, o que eles fizeram? Fizeram outro filho, como escravo. Quiseram acelerar o processo de Deus. Quantas das vezes, irmãos, Deus prometeu algo para mim, para vocês, falou: está demorando muito, vou pegar um atalho, está errado. Nós poderíamos, irmãos, usar artifícios para poder acelerar o processo dessa igreja. Nós poderíamos fazer o quê? Campanha do sal, campanha da vassoura. Sabe por quê? Porque muitas das pessoas querem ser enganadas. Mas nós precisamos ser fiel ao que Jesus diz. Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Aleluia. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Eu sei que às vezes as pessoas vão dizer: ah, quem tem promessa não morre. Aí eu vou falar: não, pastor, quem tem promessa morre. Irmão, mas se Deus te prometeu e você está no rumo da promessa certo, continue esperando. Quem tem promessa morre ou não morre? Se for desobediente, Se continuar certo. não morre. Senhor Jesus chega, irmãos, na praia, como o pastor Bernardino pregou aqui, e diz: ei, jogue a rede do lado direito, vocês vão pegar peixe. Quando ele chega na praia, já tinha o quê? Peixe bom. E ele chama Pedro para caminhar. Pedro, você me negou. Você falou que não ia me negar, mas você me negou. Você falou que dava a sua vida por mim. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou o Senhor Jesus? Vai ter que falar 3 vezes que ele ama Jesus. Na terceira vez, o Senhor Jesus falou: Pedro, você me ama de verdade? Pedro se entristece e diz: Senhor, sabe se eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu tenho uma notícia para te dar. Pode falar assim. Quando você era novo, quando você é jovem, você vai para onde você quer. Você faz o que você quer, você se veste como você quer. Mas aí Jesus diz para Pedro: mas quando você ficar velho, as pessoas vão te vestir e vão te levar para onde você não quer ir. O que o Senhor Jesus está dizendo para Pedro? Estava fazendo uma promessa para Pedro, que Pedro só ia morrer em revelação. Quando você ficar velho, você vai morrer. Você vai morrer, e a sua morte vai me glorificar. E lá em Atos nós vamos ver que Pedro vai pregar o Evangelho. E quando Pedro está pregando o Evangelho, ele é preso, mas Tiago é morto à espada por Herodes. Pedro está guardado para ser morto no outro dia. Imagine se você tem um decreto de morte assinado, um papel. O que
que você faria? Você iria dormir aquela noite? Não ia dormir nada, você ia se desesperar. Eu me desesperaria. Sabe o que Pedro foi fazer? Pedro tirou a roupa e foi dormir. Sabe por quê? Porque ele tinha uma palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pedro sabia que mesmo se Herodes matasse ele, ele iria ressuscitar. Aleluia. Porque Jesus falou que ele só iria morrer velho. E Pedro estava no caminho. Pedro parou de pescar. Pedro estava fazendo aquilo que Jesus mandou ele fazer, que era pregar o Evangelho. Jesus disse para mim e para você em Mateus 28, 18: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. É um dever do pastor, é um dever do irmão João, é um dever da irmã Cleide, é um dever do irmão Moacir, é um dever da irmã Rosilene, é um dever de cada um que está aqui, pregar o Evangelho de Deus. É minha obrigação e é sua obrigação, é seu dever, é uma ordem. O juiz supremo deu uma ordem. Glória a Deus. É isso, irmãos, que vai fazer que até cumprir a sua bênção chega a você cumprir aquilo que Deus disse. Aleluia. Mas se não cumpriu no primeiro mês, não cumpriu no segundo, vamos mudar os planos de Deus? Não, nós temos que ter paciência. O quinto é o da obediência. Devemos aprender a ouvir e a obedecer. Ouvir e obedecer. A Bíblia se baseia em obediência, irmãos. Não tem como, irmãos, estar no caminho de Deus e não ser obediente. Não tem como fazer, irmãos, que as coisas venham acontecer para Deus se nós não obedecermos a Deus. Louvado seja Deus. O sexto vai representar a submissão. Passamos a fazer a vontade de Deus. Não importa, irmãos, o que eu penso. E de acordo com o que Deus disse. Bom, se Deus disse, acabou. É só para pregar o Evangelho. Jesus dizia de pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. É isso que Jesus disse: pregar o Evangelho do Reino, curar enfermos e expulsar demônios. É só isso que nós temos que fazer, irmãos. Não é da minha forma, não é da sua, é da forma de Deus. Quantas famílias estão dilaceradas, irmãos? Porque em vez de nós pregarmos o Evangelho, irmãos, nós vivemos uma vida, e quando nós chegamos lá no Evangelho que nos resgatou, aí já está muito tempo, já estão dispersos, filhos. Meus queridos, amados irmãos, hoje é dia de nós fazermos como Naamã fez: obedecer para receber. Acho que era com o irmão Moacir que eu falava hoje. Deus não vai te pedir nada que Ele não tenha te dado primeiro. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofertou o seu Filho, Glória a Deus. deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Deus doou para mim e para você o que Ele tinha de mais precioso. Santo de Israel. Nosso irmão João tem a irmã Eliana, tem o irmão Alisson. Nossa irmã Cleide tem a irmã Tainá, tem o irmão Luiz. Nosso irmão presbítero tem 4 filhos. Né, meu pai? Nossa irmã tem 3. Seria mais fácil para nós doarmos um filho nosso do que para Deus, porque Deus só tem um. E Deus abriu mão. Mas Deus não está pedindo seu filho como pediu de Abraão. Sabe o que Deus está pedindo para mim e para você? A sua vida. Glória a Deus. Que Deus pede para mim e para você a sua vida. Aleluia. A sua alma. Deus Santo, poderoso, Deus maravilhoso. Porque Ele quer você com Ele. Glória a Deus. Vai ser triste, irmão, mas nós vamos ver pessoas sendo lançadas no lago de fogo. E nós vamos chorar. E Apocalipse diz assim, ó,
que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Sabe por quê? Porque nós vamos ver pessoas queridas nossas sendo lançadas no inferno, e nós vamos chorar. Só que Ele vai pegar-nos, vai mostrar para nós a satisfação. Olha aqui, ó. Quantas oportunidades eu dei para ele. Quantas oportunidades eu dei para ela, meu filho. Olha aqui, ó. Quantas vezes eu enviei pessoas para falar da palavra. E quantas vezes eu enviei pessoas. Olha, meu filho, tinha culto do lado da casa dela, mas ela não se converteu. Glória a Deus, Senhor. Deus bondoso. Irmão, nós estamos tendo culto lá no Osmar Vera. Tem uma irmã minha que mora aqui em frente, não vai na igreja. Eu queria ir lá, amassar ela, matar ela e levar e falar: aceita Jesus. Mas não vai. Se até o último dia não se arrepender, vai ser lançado no lago do fogo. É isso que a Bíblia diz. Quem crê e for batizado será salvo. Tem uma irmã que está indo lá, já é o quarto culto. Eu falei para ela assim: irmã, vamos aceitar Jesus e vamos batizar. Sabe o que ela falou para mim? Pastor, eu não estou preparado. Mas Deus vai te preparar, minha filha. Você já está vindo no estudo todo sábado. É que sinal que você já crê em Jesus. Vamos batizar. Eu não vou te pegar e levar lá e batizar, não. Eu vou dar as aulas para você. Eu vou te mostrar o que é Jesus, o que é salvação. Glória ao nome do Senhor. Nós temos que fazer aquilo que Jesus disse, irmãos. E o sétimo mergulho é o mergulho da restauração. O sétimo mergulho que Naamã deu é aquele mergulho, irmãos, quando você se lança nos braços de Deus. Glória ao nome do Senhor. É aquele mergulho que quando fez o apelo, você ergueu a mão e saiu correndo. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Pastor, eu quero para mim essa salvação. Glória ao nome do Senhor. Pastor, eu quero para mim isso aí. Olha, pastor, Deus vai escrever o meu nome no livro da vida. Mas como toda caminhada é longa, irmãos, às vezes nós vamos desanimar. Mas Jesus todo dia vai entrar com o quê? Com uma arma diferente. É, Deus bondoso. Você precisa colocar na sua cabeça, eu preciso colocar na minha cabeça. Glória. O que nos vai manter firme até o último dia, para nós recebermos a nossa coroa, a nossa salvação, é a palavra de Aleluia. Deus. Eu creio. Não é as bênçãos que Ele te dá diariamente. Não é, irmãos, vamos supor, vamos pôr aí uma mansão, um carro, um rancho. Não é aí um casamento dos sonhos. É a palavra de Deus que vai te manter firme. É a palavra de Deus. Glória ao teu nome, Senhor. No capítulo 18, no versículo 18, Naamã diz assim para Eliseu. Porque quando Naamã volta lá purificado, Eliseu sai para fora, né, irmãos? Agora ele recebe. Agora Eliseu recebe o homem. Depois de ter feito aquilo que Deus mandou. Muitas vezes Deus não nos recebe porque nós estamos sendo desobedientes. Nós estamos sendo desobedientes. Então Deus não vai nos ouvir. Naamã chega para Eliseu e diz assim, no versículo 17: disse Naamã: seja assim como tudo, se este teu servo dá para mim uma carreta de terra, que eu possa carregar em 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses estranhos, senão a Yahvé. Nisso perdoe o Senhor o teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de Rimon, para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o teu servo. Então lhe disse o profeta: vai em paz, e foi-se dele. Aleluia. O que Naamã fez, irmãos? Naamã se converteu. Glória a Deus. Só que Naamã tinha que voltar para a Síria. Naamã tinha que continuar protegendo o rei. Aonde o rei da Síria fosse, ele teria que estar ali como lugar da costa. Mesmo que fosse para entrar em um templo pagão, ele falou que ele iria entrar. E o que o profeta falou? Vai em paz. Mas ele falou que ele nunca mais ofereceria sacrifício a não ser o Deus de Israel. Aleluia. Glória a Por Deus. isso, que todo sacrifício que você ofertar, oferecer na sua vida tem que ser para Deus.
Amém. O seu louvor é um sacrifício. A sua adoração é um sacrifício. Por isso não se apegue a nada desse mundo, porque tudo nesse mundo é passageiro. Tudo nesse mundo vai passar. Mas as coisas eternas são, as coisas que nós não vemos são as eternas. Amém, meus queridos amados irmãos? Amém. Que esta palavra fale no meu coração como falou no seu coração. Irmãos, no Jordão, essa passagem vai representar o Senhor Jesus Cristo. Jesus é um rio de água viva, onde nós nos lavamos dos nossos pecados, e Ele não se contamina. Por isso, irmão, não importa o seu pecado, não importa o que você fez lá, quando você mergulhou em Jesus, você ficou puro, como Naamã, como uma lã. Glória a Deus. E Jesus levou os seus pecados sobre ele. Jesus não disse para a mulher samaritana que fluirá rios de água viva. Jesus disse: eu sou a água viva. Por isso nós temos que nos mergulhar em Jesus. Nós não temos que ter medo de mergulhar em Jesus. Nós não temos que ter vergonha de mergulhar em Jesus. Glória a Deus. Amém, meus queridos amados Amém. irmãos? Amém. Aquelas palmas que glorificam Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos colocar de pé, vamos fazer oração. Irmão, essa passagem de Naamã fala muito ao meu coração. Quando aquele servo diz: meu pai, que toca meu coração. Dá para pregar só ali, de tão lindo que é aquela mensagem. Nós temos que ter amor pelas pessoas, nós temos que ter amor